Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Aulas de Elétrica. Eu sou o professor Nasson Alcântara e neste vídeo eu vou responder uma pergunta que talvez você já tenha feito em algum momento da sua vida. Por que o prato do micro-ondas gira? Por que o prato do forno micro-ondas gira? Veja bem, aqui está um forno de micro-ondas, creio que todos já conhecem, sabem do que se trata. Dentro dele há um prato. Este prato fica girando enquanto o alimento está sendo aquecido. Esta é a pergunta: por que esse prato é giratório? Ok, vou dar aqui uma resposta, primeiro para o público leigo, depois eu vou explicar com um pouco mais de detalhes por que isso acontece. Então veja bem, este prato deve ser giratório porque a potência ou energia que é gerada aqui dentro não tem uma distribuição uniforme. Tem regiões aqui dentro onde a potência é maior e tem regiões onde a potência é menor. Isso o tempo todo. Potência maior aqui, o tempo todo potência menor aqui. Então, se o alimento for colocado aqui dentro e ficar estacionado, parado, então parte dele vai ficar superaquecido e parte vai ficar menos aquecido. Então, para que o alimento seja exposto de uma forma mais homogênea às micro-ondas, é necessário que este prato seja giratório. Como eu disse, esta é a resposta para o público leigo. Agora, se você quer saber com um pouco mais de detalhe qual é o fenômeno que está envolvido aqui, eu vou explicar para você. Me acompanhe. Ok, primeiro então eu vou falar um pouco sobre propagação de onda eletromagnética. Eu não vou colocar aqui nenhuma equação, eu vou tentar explicar isso apenas com gráficos para que você possa entender do que eu estou falando. Então isso aqui representa uma onda eletromagnética se propagando. Por que a onda eletromagnética tem esse nome, onda eletromagnética? Porque ela tem um campo elétrico e um campo magnético. Então, a interação entre esses dois campos, campo elétrico e campo magnético, dá origem, então, à onda eletromagnética. Então, nós estamos representando aqui nesta figura o campo elétrico por essas flechinhas vermelhas. Isso aqui, então, é o vetor intensidade de campo elétrico. E o campo magnético por estas flechinhas azuis. Então, é chamado de vetor intensidade de campo magnético. Perceba que vai diminuindo. Aqui representa o ponto onde tanto o campo elétrico como o campo magnético tem valor zero, ok? Estou representando aqui, neste quadrado que parece o símbolo do Windows, uma frente de onda, que vai acompanhar aqui o valor máximo dos campos elétrico e magnético. Então veja bem, esta onda vai se propagar, eu vou colocar ela para se propagar bem lentamente para que você possa entender o que está acontecendo. Olha aqui, tá vendo essa bolinha, esse amarelinho, ele está caminhando à medida que a onda se propaga. A mesma coisa para os demais valores máximos e mínimos. Ela está se propagando enquanto a onda se propaga. Se eu fixar a atenção em um ponto aqui, ele estava no mínimo, zero, agora está num valor maior, agora está num valor maior, agora num valor maior ainda, começa a diminuir de novo, começa a diminuir, diminuindo, e novamente vai passar pelo zero, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. Parou aqui por enquanto a propagação de onda. Então, se eu estiver no espaço livre, sem nenhum impedimento à propagação desta onda, ela vai se propagar indefinidamente, desse jeito aqui. Vai embora, nada vai atrapalhar a sua propagação. Se o meio for o espaço livre, por exemplo, como eu falei, não tem atenuação e essa frente de onda continua se propagando desse jeito indefinidamente. Então isso é propagação de onda eletromagnética em um meio homogêneo. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos analisar o comportamento apenas do campo elétrico. O campo magnético vai ter um comportamento semelhante. Vamos imaginar nesta posição aqui um obstáculo que vai ser uma superfície condutora perfeita. O que é um condutor perfeito? Cobre, alumínio, aço inoxidável, ouro, prata são condutores perfeitos. É claro que não vou colocar aqui uma parede de ouro, mas um material que é um condutor perfeito. E vamos agora analisar o comportamento do campo elétrico. Preste atenção agora nesta flechinha que está nessa posição aqui. Vale 1. Estou normalizando o valor máximo para o campo elétrico igual a 1 volt por metro. Então veja bem o que vai acontecer agora.
Então a onda está vindo daquela direção de lá e esta flechinha está caminhando sempre com este valor máximo aqui. Imagine alguém acompanhando essa flechinha na mesma velocidade dela. Ele vai sempre enxergar o valor máximo para o campo elétrico. Nós chamamos isso aqui de um ponto de fase constante. E quem conseguir acompanhar esta velocidade, esta flechinha na mesma velocidade dela, vai estar então caminhando ou viajando na velocidade de fase ou velocidade da onda. Para uma onda eletromagnética, esse valor é 3 vezes 10 à oitava, ou 300 mil quilômetros por segundo. Isso lembra velocidade da luz, mas acontece o seguinte, esse valor, 300 mil quilômetros por segundo, é o valor de qualquer onda eletromagnética. Qualquer onda eletromagnética viaja nesta velocidade, seja telefone celular, UHF, televisão, enfim, não importa. Se é onda eletromagnética, no espaço livre, a sua velocidade de propagação é 300 mil quilômetros por segundo. Então, quem estiver acompanhando esta flechinha vai sempre enxergar o seu valor máximo. Agora imagine o seguinte, eu vou fixar a atenção em um ponto qualquer nesse gráfico aqui. Então, por exemplo, estou nesse ponto aqui. Agora ele está no valor máximo. Um pouquinho depois, baixou para este valor aqui. Um pouquinho depois, este valor. Um pouquinho depois, este valor. Um pouquinho depois, este valor. E assim vai. Então, quem estiver parado nessa posição vai ver a onda mudando de valores entre um valor máximo positivo e um valor máximo negativo. Bom, então a onda vai se propagando, bate nessa superfície, imediatamente inverte de fase e aparece aqui uma onda refletida. Então, em azul agora, vamos ter uma onda caminhando nessa direção, que é a onda refletida. Esta é a onda incidente. Esta em azul é a refletida. Em verde nós temos a soma das duas, é a onda resultante. A incidente mais a refletida. Veja que aqui ela vale zero, a resultante, porque ela está exatamente invertida uma em relação à outra. Então o que vai acontecer agora é o seguinte, preste atenção na análise que eu vou fazer. Este ponto aqui não muda de valor. A soma das duas ondas, incidente e refletida, neste ponto vai dar sempre zero. Aqui vai dar sempre zero, aqui vai dar sempre zero e aqui vai dar sempre zero. Os valores máximos e mínimos vão estar acontecendo aonde? Ao longo aqui desta linha e ao longo aqui desta linha. Isto recebe o nome de onda estacionária. Isto é onda estacionária. Não há propagação da onda, mas ela fica pulsando desse jeito aqui, mantendo sempre o valor zero aqui, aqui e aqui, e o valor máximos nessas posições aqui. Isto é onda estacionária. Então, o forno de micro-ondas tem este comportamento. Tem uma parede refletor aqui, outra aqui em cima, outra aqui em cima. Então, dentro do micro-ondas, eu tenho a formação de ondas estacionárias. Por isso que acontece aquilo que eu falei no início do vídeo. Regiões com valores máximos, regiões com valores mínimos de potência, ok? Muito bem, pessoal. Para um forno de micro-ondas com 31 centímetros entre essas duas paredes, e para a frequência de operação de 2,45 GHz, a distância entre esses pontos é de 6,2 centímetros, ou seja, valores onde a potência é mínima. Aqui, nessas regiões, então, eu tenho alternância entre valores máximos positivos e mínimos negativos dessa maneira. No micro-ondas, acontece esse fenômeno nessa direção e também nessa direção, e também aqui, mas artisticamente representando, então eu tenho regiões com valores máximos de potência ou energia e decaindo até valores mínimos, como estou representando aqui. Se eu colocar o alimento aqui dentro e deixá-lo parado, então eu vou ter região com superaquecimento e região com aquecimento pequeno. Portanto, é necessário que ele fique girando aí dentro para que ele seja exposto de uma forma homogênea às micro-ondas. Esta era a explicação que eu queria dar para você, aquilo que eu falei no início do vídeo, não é? Eu espero que ela tenha sido útil para você, tenha satisfeito a sua curiosidade. Muito obrigado pela sua atenção e até então a um próximo vídeo deste canal. Um grande abraço e até lá!